Então, bom dia aí a todos do primeiro ano A. Vamos dar início, né, à nossa aula de hoje, tá? Vou compartilhar aqui a tela. Plural. Então, nós vamos aí para a página 128, as aulas 9 e 10. Uma raiva quando eu faço o que não é para fazer. Esqueci de começar a gravar. Ai, ai. Então vamos lá. A gente está falando em ângulos, né? No primeiro ano, aulas 9 e 10, página 128. Então, dei a introdução aqui ao que é o ângulo, né? São ângulos, é formado pelo o ângulo que está maior que zero e menor que 180 graus, formado aqui por duas semirretas que iniciam no mesmo ponto, né? Então, começou aqui V, vai até A, V passa por B, e essa abertura aqui é o ângulo. E o vértice é onde é o ponto em comum dessas semirretas, é onde inicia esse ângulo aqui. Como que a gente dá a nomenclatura? Tem três possibilidades aqui, ó. Ou a gente pega apenas o vértice e coloca um chapéuzinho, ou a gente pode pegar um dos outros lados, ou seja, o vértice sempre vai ficar no meio. Eu posso falar AVB ou eu posso falar BVA. Então, tanto faz eu falar AVB ou BVA, tá? Vai encontrar aí, é o mesmo ângulo. Lembra de colocar o chapéuzinho no vértice, porque isso que dá a notação aí, né? Que é um ângulo, tá? E ele pega aí a menor abertura, tá? Tem dois casos aí. As semirretas podem ser coincidentes. Então, deixa eu pegar aqui. Vou pegar. Então, o que seria coincidente? Então, aqui eu tenho uma semirreta, tá? Aqui a gente tem o ponto, um exemplo, V. Aqui a gente tem o ponto A. E eu vou pegar aqui iniciar aqui nesse ponto V. Não apareceu aqui, né? Dá para ver mais ou menos. Então, aqui que eu vou dar o ponto B. Então, eu tenho aqui, ó, VA. E aqui eu tenho VB também. E elas são coincidentes, né? Ou seja, uma em cima da outra, é todos os pontos em comum, tá? Então, quando isso acontece aqui, ó, não tem nenhuma abertura, né? A gente não vai pegar o maior, né? Então, nesse caso aqui, a medida é 0 graus, tá? Então, nesse caso aqui, a medida é 0 graus. Tem outro ponto, né? Em outro caso aí, o exemplo. Aqui, eu tenho o ponto V. E aqui o ponto A. Não precisa ser sempre VA, pode ser qualquer outro nome aí, tá, gente? Não pode esquecer disso aí.
E aqui, eu só estou fazendo de espessura diferente para a gente entender, né? Então, ó, aqui é o ângulo nulo, e aqui, ó, quando ele é oposto, então aqui eu vou colocar o ponto B, eu tenho VA e VB, só que elas são opostas, tá? Então, aqui forma a reta. E essa reta aqui é o ângulo raso, que é a meia volta, que é 180 graus. Então, se eles são coincidentes, 0 graus. Se eles são opostas, 180 graus, tá? Definições importantes aí, gente. Dois ângulos né, de medidas alfa e beta são chamados de complementares quando a sua soma, quando a medida de suas somas é 90 graus. Então, quando eu tenho dois ângulos e eu somo dá 90 graus, eles são complementares, tá? Um exemplo, 20 e 70 são ângulos complementares, porque 20 mais 70 dá 90, ou 70 mais 20 dá 90. Agora, quando dois ângulos, né, tem a soma, né, tem a soma de suas medidas de 180 graus, eles são chamados de suplementares. Então, quando dois ângulos somam, eles são chamados de 180, eles são a soma desses dois ângulos a 180 graus, eles são suplementares, tá? Dá 180. Um exemplo, 130 e 150. 130 mais 50, 180 ou 50 mais 130 dá 180. Deu 180 suplementares. Dois ângulos, tá? Não é 3, 4, 5 ângulos, não. Dois ângulos. Então, deu 90 complementares, a soma desses dois ângulos deu 180, eles são suplementares, tá? Agora a gente tem os ângulos oposto pelo vértice, tá? Nós temos aqui os ângulos oposto pelo vértice, quando os lados de um são as semirretas opostas dos lados de outro, tá? Então, um exemplo aqui, eu tenho duas semirretas, certo? Elas se encontraram nesse ponto. Elas se encontraram nesse ponto. Então, elas são duas semirretas, né? Concorrentes. Então, são duas retas, segmento de retas, semi-retas, elas são concorrentes, ou seja, elas se encontram em um único ponto. Os ângulos opostos aqui, ó, que se olham, eles são opostos pelo vértice. Então, aqui, se eu colocar o ângulo X, e aqui eu chamar ele de Y, tá? Então, aqui, X e Y são opostos pelo vértice. E o que acontece com os ângulos opostos pelos vértices? Eles são congruentes, tá? Isto é, possuem medidas iguais, tá? Oposto pelo vértice possuem medidas iguais. Então, nesse caso aqui, beta é igual a alfa, e para o exemplo que eu dei aqui,
x é igual a y, tá? Outra coisa importante, ó. Eita! X é igual a y. Outra coisa importante é que se a gente fizer, ó, x e alfa, que são ângulos adjacentes, eles são o quê? Suplementares. Então, ó, x mais alfa, 180, né? X mais alfa, olha, não estou nem fazendo nada. X mais alfa dá 180 graus, alfa mais y, 180 graus, y mais beta, 180 graus, beta mais x, 180 graus. Outra definição aqui é a bissetriz de um ângulo, tá? É a semirreta com origem no vértice desse ângulo e que divide o ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida, tá? Então, um exemplo aqui. Vamos dizer que o ângulo AVB, a medida do ângulo AVB é igual a 60 graus. Tá? Se VS é a bissetriz desse ângulo, então se VS é a bissetriz, tá horrível a letra, mas dá para entender. Se VS é a bissetriz de AVB, então significa que ela divide o ângulo em dois ângulos de mesma medida. Então, alfa vai ser 60 dividido por 2, nesse caso, desse exemplo aqui específico, então vai ser igual a 30. Então, eu vou colocar o ângulo AVS, no caso aqui, AVS, é igual ao ângulo BVS. Tá? Eles têm a mesma medida aí. E, para finalizar a explicação aqui dessa aula, retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Então, lembrando aqui que esses dois tracinhos significam paralelas. Tá? Esses dois tracinhos significam paralelas. Eu tenho, então, a reta RS são paralelas. E eu tenho uma outra reta aqui, a reta T, que passa pela reta R e pela reta S. Tá? E o que nós temos aqui, ó, alfa e beta, eles são ângulos o quê? Alternos, porque eles estão em lados diferentes, e internos, porque ele está entre R e S, tá? Então, aqui a gente tem ângulos... Eita, tá grandão. Ângulos alternos internos, tá? Ângulos alternos internos são congruentes, tá? Ângulos alternos internos são congruentes, ó. Alternos internos são congruentes. Então, alfa é igual a B. Se eu colocar aqui o ângulo X e Y,
eles também vão ter a mesma medida. E x mais b é suplementar. Alfa, alfa mais y, ele é também suplementares. X igual a y, alfa igual a beta, tá? Ó, se alfa é igual a beta, eu posso chamar esse daqui de alfa, um exemplo, tá? Chamei aqui, se alfa, vou mudar aqui, que beta é mais fácil de fazer. Então, eu posso chamar isso aqui de beta, ó. Beta mais y é 180, e aqui eu posso chamar de y, porque eles são iguais. Beta mais y são iguais. O que eu quero mostrar aqui? Que os ângulos alternos internos são congruentes, e aqui são os ângulos, não é alternos, esqueci a palavra aqui, os ângulos de mesmo lado, vamos colocar assim, que eu esqueci o nome agora. Os ângulos de mesmo lado aqui, eles são suplementares, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui? Então, aqui eu chamei de y, né? Então, eu posso falar que x mais alfa é 180 graus. Beta mais y é 180 graus. Beta mais x 180, alfa mais y 180, e alfa é igual a beta, e x é igual a y. Tá? Vou fazer a chamada. Depois da chamada, vocês estão aí liberados para realizarem os exercícios. Das páginas 129 e 130. Páginas 129 e 130, tá? Vou fazer agora a chamada. Então, vamos lá. Beatriz. Presente. Caio. Presente. Eduardo. Presente. Eric. Fernando. No chat. Gabriel. Oh, meu Deus. Espera aí. Gabriel. Giovana Barbosa. Presente. Giovana Curto. No chat. Guilherme Ribeiro. Presente. Guilherme Rodrigues. Presente. Gustavo Arthur. Não. Iago. Presente. Isadora.
Júlia, Presente. Laís, Larissa, Presente. Lucas, Presente. Mariane, no chat, Matheus, Maíra, no chat, Melissa, Murilo, Nicole, Pedro, Presente. Priscila, Presente. Stephanie, Vicente, Presente, pro. Jade, Presente, Pro. Breno, Presente. Guilherme Santos, Guilherme Santos Lima. Pessoal, então amanhã, né, é a data oficial para vocês fazerem a prova. Lá no plural não, desculpa. Lá no... Oh, meu Deus. Lá no Ultramax, tá? Eu já deixei tanto lá na parte de atividades, avaliações, no caso, quanto no conteúdo de aula e dever, o link, tá? Amanhã eu vou postar novamente esse link, tá? Mas quem quiser já ir fazendo, já pode fazer, não precisa, ou pode abrir para ver como que é, se quiser dar uma olhada, só que depois que envia não consegue abrir mais, tá? Então vamos preencher lá o seu e-mail, o nome, ou marcar a alternativa correta, tá? Marcou a alternativa correta, envia, e depois eu coloco a nota lá de vocês, tá? E segunda e terça são os dias destinados à nossa avaliação bimestral, prova ângulo, tá? Façam com cuidado, tá? Lembrete, lá marca o tempo que vocês demoraram para fazer a prova, tá? Então, vamos se atentar aí, certo? Agora vocês estão liberados aí para fazer os exercícios. Muito obrigado pela aula de hoje. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Ah, lá no YouTube tá liberado para vocês assistirem as aulas dessa semana, tá? Aí vão lá no meu canal, chegando lá no meu canal, procura a aula da sua turma, certo? Obrigada. Tchau, pro. Tchau, professora. Bom dia. Tchau.